sob precisaram todos os de aspectos. ocupar os lugares. Eles pularam, a cidade foi crescer depois no Brás, e ali foi embora, foi todo o Brás, Barra Funda, essa área toda ali, Mooca, foram ocupadas pelos imigrantes, pelos italianos, espanhóis e portugueses, foram os que ocuparam aquela área, para ver que a cidade estava bem separada, né, do tempo todo. Mas, Douglas, assim, só para eu poder me localizar, e você mudou para São Paulo, para a capital, para estudar. Mas você foi tá muito lá depois atrás. de Presidente Prudente, foi que o meu pai resolveu, quando nós ficamos na idade de escola, de grupo escolar. Acho melhor você falar sobre a profissão do seu pai, que aí justifica já- a porção de vezes que ele mudou. Por isso que ele saiu de Presidente Prudente e foi para São Paulo. E de São Paulo ele foi como coletor estadual, ele foi para Jacareí, ele voltou para São José dos Campos, ele foi para Atibaia. Ele teve toda uma época em que ele viveu pelo interior de São Paulo, que ele gostava muito, que ele conhecia, porque ele também vinha dessa região ali do Vale do Paraíba, que o Monteiro Lobato chamava de cidades mortas. E daí que, na época de colégio, então tendo terminado o grupo escolar, daí nós mudamos para São Paulo, porque ele então quis que a gente fosse estudar em São Paulo. Que ano era isso? Isso foi em 1940, por aí. Então você só nasceu, quer dizer, foi muito jovem mesmo para São Paulo. Eu nasci em 29. Nasci em 29, então eu fui com 11 anos, exatamente a idade. Fui com 11 anos, fui para São Paulo com meus irmãos e nós fomos estudar em São Paulo. E trabalhar também, porque nessa hora a situação já estava ficando complicada, com 5 filhos, sapato, roupa, escolas, livros escolares, e ele, como funcionário do Estado, começou a perceber que havia uma necessidade de que os filhos participassem também. E como ele tinha experiências de abrir negócios e fazer, e gostava muito dessa parte de dinâmica de comerciante, independente de ser funcionário público, ele abriu uma papelaria e uma livraria em São Paulo, no centro de São Paulo, ali junto da Praça João Mendes, numa época em que os japoneses estavam sendo expulsos por causa da guerra do centro de São Paulo. Então os japoneses que já tinha uma colônia grande japonesa, depois da italiana, espanhola e toda aquela colônia europeia que tinha ido para São Paulo, tinha chegado os japoneses para o campo para substituir durante a libertação dos escravos, não sei o quê, que então levaram os japoneses para lá, e nessa época os japoneses já tinham tomado o pé e tinham todos ido cuidar da vida como pessoas inteligentes, bem formadas, muito esforçadas, e havia então um bairro japonês ali em volta de São Paulo muito bom, muito bem feito, com restaurantes, com toda a movimentação, comércio, tudo. E com a guerra, eles foram expulsos. Quando o Brasil declarou guerra para o eixo, eles foram expulsos do centro, tiveram que morar 5 quilômetros fora do centro de São Paulo. Eu não sabia que tinha tido essa penalidade. Medida de defesa da cidade, então, e foi nessa época que aquela parte tendo ficado relativamente disponível, o meu pai comprou um comércio que tinha sido de um japonês, que na maior coincidência foi o que foi nosso vizinho lá quando nós fomos para São Paulo. A gente alugou uma casa em Vila Mariana, e coincidiu depois que nessas casas o nosso vizinho era um japonês, que era para quem seu pai tinha comprado, de quem e nós fomos trabalhar lá. Eu não tenho queixa dessa época, porque como o comércio era muito ainda discreto, assim, vagaroso, não tinha esse ímpeto que a gente vê hoje quando o comércio dá certo. Eu tive a oportunidade de ler
já que eu tinha que ficar trancado lá, ia para a escola, saía da escola, ia para a papelaria, e então eu comecei a ler na papelaria. E olha, eu passei 10 anos lendo e foi para mim riquíssimo, uma experiência riquíssima. Inclusive foi ali que eu me defini como artista plástico, porque não existe artista plástico precoce. Também tem essa que depois eu fui estudando e vi que existe. Não existe cantor precoce, músico precoce, poeta precoce, ator precoce. No setor das artes, em geral, é comum a gente encontrar precoces. E eu perguntava, e por que em pintura e desenho e essa parte de artes plásticas não tem precoce? Mas será que não tem mesmo, não? Não tem, porque ele exige que a pessoa tenha passado a adolescência, a puberdade, e ele se transforma em adulto para ter uma linguagem que é posteriormente usada para o adulto. Então dizer que, meu filho é um talento... Mas a experiência, que a pintura é uma experiência sobre outra, assim, não acho? Mas tem umas coisas assim, meio de genialidade, não sei, o Picasso com 6 anos, 9 anos já fazia... Ele fazia alguma coisa que era contra o pai dele. Ele destruía a ideia do que o pai dele forçava como qualidade. O pai queria academia e não queria. Então ele, na verdade, a vida inteira, a arte moderna dele foi destruir o conceito acadêmico do pai. Então não existe a artista precoce, eles todos têm que... Mas eu queria que você continuasse com essa ideia, você estava lá na papelaria e comprovando que não existe artista precoce. E eu lia o quê? Eu lia justamente os atores que trabalhavam em cima de temáticas que eu sentia como a libertação. Era aqueles Jack London e todos aqueles escritores ingleses de aventuras, ocupação do oeste, ida para o Alasca, coisas desse tipo, foi que eu fui formando a minha ideia de que era muito importante eu ter uma vida minha mesmo. Então tinha o Jack London, por exemplo, tinha sido jornalista, e a vantagem dele é que ele ia lá para os mares do sul e escrevia por lá. É toda uma experiência que vinha da liberdade de se fazer a literatura. E eu então coincidiu que quando eu cheguei nessa cidade, eu optei para ir para a Escola de Belas Artes, para aprender. Aí sim que eu queria saber como é que... Essa escola é ótima, porque a pessoa desenha e faz modelagem, estuda história da arte, e até mesmo que seja anatomia, mas voltada para um trabalho gráfico. Aí você já tinha quantos anos, Douglas, quando você entrou? Eu entrei na escola, foi justamente nessa idade, foi por volta de talvez 18 anos, 19, foi que eu prestei por conta própria vestibular na Belas Artes de São Paulo, e entrei direto, entrei em 4º lugar. Eu fui na sexta-feira saber como é que era esse negócio, era sexta-feira, agora não dá mais, porque segunda-feira é o vestibular. Mas eu posso fazer vestibular, se você quiser prestar a matrícula pode, mas não dá mais tempo de você fazer cursinho, fazer nada. Eu falei, então vou assim mesmo. E passou em 4º lugar? Fui em 4º lugar, Agora, porque eu saí dali na sexta-feira e fui para a Biblioteca Municipal, que na parte de sobrelagem era uma parte de arte, que tinha todos aqueles conhecidos que a gente vê depois vindo da semana de 22, que abriram aquele espaço belíssimo que é a Biblioteca Municipal de São Paulo, e ali eu dei uma estudada em alguns materiais de geometria descritiva e perspectiva e coisas desse tipo que queriam cair no vestibular, e fiz. Não foi um vestibular difícil, mas de qualquer maneira, porque também eu já vinha saindo do colégio. Eu fiz 8 anos de ginásio Estado. Eu nunca fui tão reprovado na vida. É mesmo? Não, porque aquilo era um horror. Aquele ginásio era um horror. O Marcelo Dami, que era o
Martim Dami, que era o diretor, meu pai foi lá reclamar que eu não conseguia me encaixar naquela escola. E o diretor, que era o Martim Dami, falou assim, doutor Sá, o ginásio Estado não é para quem quer, é para quem pode. O meu filho já foi para o Colégio Bandeirantes. O filho dele foi um físico nuclear que estava pesquisando posteriormente o Meson Pi, coisas desse tipo lá nos Estados Unidos, um Dami famosíssimo como físico. E esse foi o exemplo que o pai deu de dizer para ele, até o meu filho já caiu fora daqui, porque o colégio é muito exigente. Nossa. E eu fiquei lá sendo reprovado e repetindo anos. Quantas vezes? Quantas vezes? Eu fui reprovado 6 vezes. 6 vezes. Agora, como que isso... Mas acabou servindo, né? Porque não, isso só tudo servia, porque, olha... Não? Ele não se enquadrava no sistema. Agora, e aqueles quadrinhos que você tem de criança? Desde criança, que você pintava a vida inteira? A vida inteira você pintou? Não, eu gostava. Você começou a pintar na eu escola gostava disso, porque tinha antecedentes. Por exemplo, no Vale do Paraíba, quando eu comecei a fazer o colegial, o ginasial, não, ginasial é o ginásio, pode-se dizer. Não, né, o primário, foi o primário. Naquele tempo já era a ditadura do Getúlio Vargas. E então tinham conceitos estadonovistas, os conceitos fascistas. Nossa. De trabalho, disso, de exaltação disso e daquilo. E nós éramos obrigados na escola primária a fazer trabalhos manuais, fazer ginásticas, plantar a árvore, e que o dia da árvore, que a gente plantava árvores, era uma coisa muito interessante. Série também de atos cívicos, né? E justamente muito desfiles e bandeiras e essas coisas todas. Então havia um envolvimento nacionalista, tendo até visando que posteriormente, com a guerra, possivelmente a gente ia ter serventia, como bucha de canhão lá na possível guerra. O Brasil estava a risco de ser invadido também e tal. E nessa época foi que eu então aprendi a fazer trabalhos manuais também. E eu sempre optava de fazer trabalhos que levavam cores e tudo. O meu irmão trabalhava muito com cordas, com essa parte de artesanato ligado a martelo, pregos e coisas desse tipo. E eu preferia o outro lado, que era justamente o pano, a tecelagem, o tapete. E então essa é a parte que dizia, mas e essa parte? Não, essa parte foi uma parte paralela que eu optei, justamente eu fazia, por exemplo, trabalhos manuais voltados à tecelagem. E a minha mãe usava aqueles panos que eu trabalhava para fazer depois almofadas, e ela mesmo fazia os bordados em volta e usava aquilo para representar na exposição, ou então para pôr em casa, né, como almofadas e tudo. Fazia trabalhos e também vendo que anteriormente, naquelas fazendas abandonadas do Vale do Paraíba, nos anos 30, aqueles terreiros de café enormes, abandonados, lindos, e com as famílias idosas, porque os mais jovens dar a impressão que tinham ido embora, e a gente via então muito aqueles casarões do Vale do Paraíba, com os velhinhos, as velhinhas fazendo tricô nas varandas, naquelas cadeirinhas de balanço, e as crianças brincando nos pátios de café, de terreiros de café abandonados e tudo. E eu sempre vendo aquelas senhoras, aquelas moças, aquele pessoal, mesmo a população popular ali da região que tinha sobrado, fazendo trabalhos de bordados, de crochê, de tricô, de agulha mágica, e com isso eu tive então essa ligação com essa parte da arte visual, né, da arte gráfica, da representação. Então, quando perguntou... Veio pelo bordado, pelo pano, né? Que voltou posteriormente. Quando eu estava no Rio, que eu fui terminar Belas Artes no Rio.
Ah, você iniciou em São Paulo? Comecei, e fiz bastante política, fui muita greve, fiz uma agitação danada, estava numa situação insuportável na Escola de Belas Artes, e eu resolvi cair fora de lá, porque eu digo, eu não vou ficar fazendo política a minha vida inteira, porque eu quero fazer mesmo também a arte. Fui embora para o Rio de Janeiro e me matriculei no penúltimo ano da Belas Artes, porque eu vi que lá tinha o laboratório para estudar química e estudar composição, estudar as tintas, qual era o material que tinha. Que ano é isso que você vai fazer? Isso foi em 1950, já 54. Foi no fim de 53 que eu arrumei a mala e fui embora para o Rio. O Edson Mota era professor de técnicas de restauração e conservação de pintura, excelente, foram épocas riquíssimas para o meu interesse, porque daí eu já estava querendo saber quando que uma tinta permanece, quando ela desbota, quando ela não tem duração, eu não queria fazer uma pintura que fosse descartável, eu queria fazer justamente, na época o meu conceito era de uma pintura que fosse permanente. Foi quando eu fui para o Rio. E nessa época eu me formei na Belas Artes do Rio, que foram 2 anos depois eu fui, porque eu podia fazer o 5º ano, mas eu preferi repetir. Aí veio o meu conceito de que eu não tinha preconceito de repetir ano, porque eu mesmo propus na Secretaria da Belas Artes que eu não queria me formar naquele ano. E então acharam que o problema é seu, você vai perder 1 ano da sua vida. Eu depois é esse ano que eu quero perder mesmo. E voltei a refazer os cursos que eram do Mário Barata em História da Arte e eram do Edson Mota em Técnica e Conservação e Restauração de Pintura, e principalmente. Tendo saído da universidade, já morando em Santa Teresa, num ateliê com outros colegas, alunos, que também depois eu vim encontrar durante a minha vida com eles aí por cá, e foi um período muito rico. O pessoal que ia para Rio de Janeiro ficava lá no ateliê, que era um casarão antigo ali caindo aos pedaços, e tinha sempre lugar para eles ficarem. E tendo estudado, resolvido fazer pintura, pintar, eu digo, e agora o que eu faço? Eu não tenho mais lição de casa, não tenho toda uma liberdade de fazer o que quiser, então eu vou fazer um projeto de estudo. E eu tinha ouvido falar em algum lugar que a natureza morta, composição, as cores, formas, era um excelente estudo para pintura. E eu resolvi então fazer estudos de naturezas mortas, o que foi muito interessante, porque nas sextas-feiras, na frente do meu casarão, que era ali em Santa Teresa, na Felício dos Santos, tinha uma feira, toda sexta-feira tinha feira, e tinha muita fruta. Eu abria a janela de manhã cedinho e era tudo violetas e verdes e laranjas e toda aquela riqueza cromática de formas e cores. E trabalhando naqueles elementos como estudo, eu vi que eles estavam ficando muito pobres, que aquilo lá não estava faltando alguma coisa. E depois eu, da própria pesquisa, resolvi que faltava era o gráfico, a linha, porque eu estava trabalhando muito com formas e superfícies, mas tinha que entrar assim um dado mais delicado, mais firme. E foi quando eu me lembrei das linhas do Vale do Paraíba, da minha mãe fazendo bordados, tricôs e tudo. Então eu comecei a acrescentar na minha pintura esses dados da linha. E como teoricamente a gente tem sempre uma série de coisas que o pessoal chama de minhoca, eu tinha ouvido falar em algum lugar que a boa arquitetura não podia usar cores para dar profundidade, porque ela rompe o espaço do arquiteto. Então, que é boa. E de fato, durante muito tempo a gente viu a arquitetura como cimento e como elementos que não usavam, justamente usando a cor como romper o espaço. E eu comecei então a pintar chapado. Então tinha as cores que já dava-se uma alteração, mas elas eram como se fossem vistas superiores, assim, vistas do alto. E nesses espaços que eu usava então o gráfico que eu comecei a estudar eram
os trabalhos de linha do Ceará, de Santa Catarina, do interior de São Paulo, de Minas Gerais. Havia sempre um tipo de trabalho de crochê, de tricô, que entrava no fundo da pintura e começou a dar um fecho que era o necessário e suficiente para ter um trabalho muito atraente e agradável. E foi também, coincidiu que de repente foi o trabalho que eu comecei, foi vender também. Quer dizer, com toda aquela dificuldade que eu tive no Rio de Janeiro, de repente um dia bate um Dodge com um motorista particular e luvas de veludo lá, e era o Barcinski. E o Barcinski foi lá me convidar para fazer a exposição na galeria dele, que era a melhor galeria do melhor ponto de Copacabana, atrás do Palace Hotel e tudo. E eu falei, olha, eu já tinha rodado aquilo tudo, oferecendo trabalhos, e falei para ele, olha, você me desculpe, mas eu já estive lá na sua galeria. Falei com a Madame Magui, e ela falou, meu filho, só daqui a uns 2 anos que vai ter vaga para a sua exposição. Eu falei, não, até lá eu já morri de fome, eu prefiro antes. Daí o Barcinski falou, não, mas isso é um conceito que a gente pode mudar. Nós podemos, como você parece que está sendo muito procurado aí pela sociedade, coisa sei lá do que e tal, está sendo, seria interessante que você fizesse uma exposição lá imediatamente, para aproveitar o movimento. E isso seria por volta de maio, assim, e ele falou, mas agora não, porque agora nós vamos entrar de férias escolares e tudo mais, o Rio de Janeiro vamos marcar depois da saison. Então depois da saison é melhor, né? E justamente porque a saison disse, levar o pessoal de férias e quer encontrar com todos e bater papos e isso, e contar as experiências e as emoções que passaram nesse período de férias, então seria muito bom. Carioca, né? A vida mundana carioca, que naquele tempo ainda estava no maior apogeu. E foi justamente essa foi a exposição que porque eu falei que eu vendia tudo, foi uma exposição dessa que eu acabei vendendo, foi tudo que eu fiz, e tinha mais outras, muito trabalho que eu tinha feito antes, porque eu trabalhava o tempo inteiro. E foi em que ano, então, Douglas, seu lançamento mais comercial, como você está dizendo, o mundo das galerias, eu não sei o que, isso foi? Olha, eu tenho a impressão que foi por volta de 57, 58. Eu teria que consultar lá nas minhas exposições, a época que eu fiz, mas foi nesse período. Pois é, eu queria até combinar com você e com a Maraceli o seguinte, você parou de... Ah, não, você está gravando. O seguinte, que eu queria que a gente fizesse um dia no seu ateliê com livros, com reproduções, com coisas mais internas sobre o seu trabalho. E hoje a gente fazia mais as memórias assim, que eu estou chamando das suas itinerâncias, que a minha pesquisa chama itinerâncias. E justamente você saiu do interior, foi para São Paulo, São Paulo foi para o Rio, do Rio teve essa fase na Europa, que parece que foi muito marcante para você. Foi. E depois teve Brasília, né? Em Brasília você ficou. Então eu queria que a gente completasse essa itinerância. Então tá faltando só completar, né? Eu queria também, mas isso eu queria demais gravar, por isso é que eu estou tentando tirar rápido aqui essa fita, que você falasse um pouco sobre essa fase de Santa Teresa e seus amigos. Porque eu queria aproveitar e ver se você tinha alguma informação também sobre o Walter Batti, que eu estava querendo muito levantar um pouco a memória dele, sabe? Porque é um artista que, enfim, você conhece, você se lembra, não lembra? Lembro dele, também. Ele não é do Rio, mas foi para o Rio, fez Belas Artes no Rio, era uma pessoa muito envolvida, me lembrou muito quando você estava falando, a coisa do pano, ele fazia tudo. Né? Ele diz, ele tinha uma sensibilidade toda particular. Ele faleceu? Faleceu. Ele faleceu em 1990. Ah, tá aí. Então eu queria retomar. Ele tinha ateliê na frente do meu, na Felício dos Santos.
Em Santa Teresa? Em Santa Teresa. A rua era inclinada, é uma ladeira, e tinha um prédio lá, uma casa antiga, caindo aos pedaços, que eles alugavam para os artistas, justamente porque o burguês médio não queria morar numa casa que estivesse em tão mau estado como aquela que a gente estava. E na frente dessa casa, atravessando a rua, tinha uma escadariazinhas e dava numa casa mais embaixo, que ficava assim embaixo, que era onde ele morava, o Bassi. O Walter. Então ele fazia o trabalhinho dele lá e eu fazia o meu aqui em cima. Nós dois estávamos tentando abrir espaço ainda. Depois a vida espalhou, né? Claro, vocês se cruzavam em Belas Artes? Vocês se cruzavam em Belas Artes? O tempo que você foi aluno lá, ele era também? Ele foi, eu acho que depois do meu. Eu tenho a impressão que foi depois. Eu não me lembro dele como aluno, porque também a Belas Artes tinha perto de 500 alunos, então havia uma certa dispersão. Às vezes a gente estava sem conhecer. E ele era, na minha lembrança, assim, quieto, tímido, um tanto recolhido, então ele não era muito evidente. Então ele devia estar lá. Eu sentia que ele era uma pessoa séria, trabalhadora, talentosa, assim, muito sensível. Isso eu conhecia nessa parte dele, mas ele mesmo não. Tanto que ele foi colega do Gastão com o ateliê lá embaixo. Não sei se foi por muito tempo ou pouco tempo, mas eu me lembro que uma vez estava o Gastão e o Bassi, e talvez tivesse mais alguém, que alugavam esse espaço ali embaixo, ou não sei como, e trabalhavam. Quando eu soube que o Walter depois foi embora, o Gastão foi embora para o Uruguai, a passeio, sei lá o que foi, o Gastão conheceu lá um pessoal da Bienal, parece, e mudou. E o Walter sentiu muito, ficou muito abalado, a gente sentiu que ele parecia que tinha assim, ficado numa solidão muito grande, e eu achava curioso, porque eu de fato, esse negócio de solidão para mim era meio teórico e eu saracoteava mesmo lá para baixo para cima. Mas ele era tímido e... O temperamento muito especial, o temperamento, né? Então eu guardei essa imagem dele, muito pesaroso lá, parecia ser uma pessoa que tinha perdido assim todo um referencial, e ficou também muito voltado ao seu próprio trabalho, e daí depois disso eu saí também, né? Depois eu fui. Depois dessas e outras é que eu fui para o prêmio de viagem. Pois é, e sobre o seu prêmio de viagem, que você citou que você teve problemas para poder receber o prêmio por causa do tema, não é? Fui receber depois. Acabou recebendo. Sim, mas daí eu já não. Que nem aquela história. Mas você foi para a Europa de qualquer forma? Fui e fiquei lá. Eu fiquei lá como sei lá o quê, porque eu pegava. A gente sobrevive, né? Então você não ganha nada, mas você sabe sobreviver, sabe fazer um negocinho aqui, um biscate ali, uma oportunidade aqui, outra ali. E eu digo, mas não foi bem, não era bem isso que eu queria era ter aqui, fazer toda uma programação de estudo que eu tinha feito, de existência, e era isso que eu queria na Europa, era viver mesmo intensamente, de uma maneira, não ficar procurando meio de vida na Europa. Claro. E você foi para Paris? Eu fui primeiro para Portugal. Para Lisboa. Para Lisboa. Fiquei lá há algum tempo, porque como eu queria ir nessa época, eu fui com a mulher e 4 filhos. Porque eu achei o seguinte, alguns colegas iam sozinhos e deixavam a família aqui e ficava por lá. E eu achava que isso não era uma coisa correta, que eu devia ir e levar a família para que eles também usufruíssem. Então eu tinha feito planos, eu vou alugar uma casa no Banlieue, ou numa daquelas cidadezinhas que eu já tinha tomado contato, que eram muito bonitinhas, do interior da França, e levar os filhos para estudar lá, e com isso eles teriam uma vivência proveitosa, que aprenderiam francês, iriam para a escola, e eu teria um lugar para trabalhar no ateliê, e a mulher possivelmente também poderia, possivelmente não, ela também tinha feito estudos de
de viajar, que ela estava se dedicando à psicanálise, e ela iria lá com Melanie Klein, Ilsos e aquelas e tal. Mas deu tudo burro d'água, não deu nada. Porque depois disso, quando nos primeiros meses eu ainda recebi alguma coisa, mas depois não recebi mais nada. E foi nessa época que eu acabei ficando em Portugal, ver como é que ficavam os poucos meses que eu fiquei lá, uns 2, 3 meses. Você conheceu artistas em Portugal? Muito pouco, porque a minha situação ficou tão irregular e já estava num período de ditadura e o Castelo Branco tinha morrido. Isso era em 1960, eu fui para 7. Eu fui 66, 67. 67, 68 que eu fiquei lá. Pior período da ditadura, né? Pior período da ditadura. Que o pessoal escrevia dizendo que o negócio estava não volta bem. Aí Lisboa não tinha clima também. Mas de Lisboa eu fui embora, nos anos 60, porque a família voltou. Lisboa salazarista ainda, também devia ser um horror aquilo. Eu fui na marra assistir a missa do Castelo Branco. Quando ele morreu, o pessoal foi lá me assistir a missa dele junto com todo aquele povaréu oficial. Em Lisboa.